vamos falar sobre uma questão que eu achei maravilhosa e muito importante do teu show, que é a acessibilidade, né? Sim. É um show absolutamente acessível que vai para muito além da rampa. Explica um pouco pra Exato. gente como foi todo o processo até chegar nos intérpretes de Libra. Sim, sim. Quando eu estava pensando na turnê, a gente, né, quis estruturá-la em cima desses conceitos, né, importantes, né, hoje em dia, desde a sustentabilidade, os próprios assuntos do disco, né, que envolvem essa questão lá do alcoolismo, a música, enfim. Eram como se a gente estivesse olhando para montar e enriquecê-la no sentido de expandir apenas que fosse uma coisa. E um dos pilares é a acessibilidade, essa coisa da inclusão, melhor Sim. dizendo, né? A acessibilidade é quase que um condutor para um propósito maior, né? Que no fim das contas ele é permissivo do meu trabalho, Sim. né? Quando você faz uma Sim. música, eu não falo para um gueto, não falo para uma bolha, na verdade eu me expresso imaginando que aquilo que estou dizendo tem uma reflexão, uma expressão de sentimentos universais, com o pressuposto de que seja indistinto, né? Ele não tem, é uma coisa que não cabe a mim, né, induzir, assim, eu não penso dessa forma. E o show identicamente, né? Eu sempre falei, eu faço show para quem quiser vir, para quem Estão se todos interessar. Estão convidados, todos né? convidados. Agora, nem todos convidados recebem de fato o convite direito, Sim. as instruções ou as condições Ou conseguem, né? conseguem. Exato. Então estamos falando de PCDs, né? E eu tenho uma experiência familiar, eu tenho 2 irmãos que são PCDs, né? Meu irmão abaixo de mim, mais velho, ele é surdo, né? E a minha irmã caçula, ela teve paralisia cerebral. Então eu tenho essa experiência familiar, do meu histórico, de lidar com isso. E muito antes até de eu ter consciência, né? Quando eu tinha 3 anos, nasci, o meu irmão já era surdo. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha 3 anos. Então, essa era a minha É família, a sua a realidade. minha vida. De lidar com dificuldades, com preconceito, com Com a inacessibilidade. inacessibilidade e com a dificuldade de inclusão, né? O Sim. pensamento. Os lugares que vocês iam, né? E a minha família sempre teve, meus pais, melhor dizendo, assim, essa noção. Não, bicho, então para mim, assim, eles sempre foram como são e nunca pensei neles como excepcionais, PCDs e tal. Especiais, né? As inúmeras nomenclaturas que tiveram. Capacitistas, às vezes. Capacitistas, e tudo isso são noções de desenvolvimento, né, de compreensão da própria sociedade, das vidas. E voltando ao show, eu falei, caramba, é isso. E tinha intuitivamente esse desejo, até que a Sofia Diniz, que trabalha comigo, me apresentou a Vanessa Bruna, que é uma cega, carioca, que tem 40 anos, que ficou cega há 10 anos, e tem um trabalho maravilhoso, que tem nada por nós, senão nós mesmos. Eu não consigo memorizar. E falei, poxa, trazer ela, para ela, que é uma PCD, uma cega, me ajudar e trabalhar nessa questão da acessibilidade, que basicamente era entrar em contato, que é uma coisa muito mais do que uma rampinha, do que aquele trilho, cercadinho. Um cercadinho. No canto, jogado no canto. O cercadinho já é uma coisa de exclusão, né? De você botar... Porque tem digamos... Tem uma lei, né, que obriga, que regulamenta, mas as pessoas interpretam isso como um estorvo, uma coisa para se livrar e para não ter multa, sabe? E ter contrapartida, Pode certo? crer, Entendeu? pode Então, crer. é o pensamento todo errado Sim. do que é. Na verdade, Um lado eu negativo, falei, né? não, bicho, vamos lá, Vanessa, o que é? Faça o que for preciso. Daí ela tinha um contato prévio com as casas de show para dizer o que a gente queria, não queria colocá-los no lugar, na primeira fileira, permitir daí mediadores locais, intérpretes de Libras, que são surdos, coisa que eu desconhecia. Eu também desconhecia, porque são 2, né? Como é que funciona a dinâmica? Nossa, é uma coisa por espelho, né? Um pouco eu não vou poder te explicar com precisão, posso incorrer em algumas... Mas, basicamente, tem uma pessoa que previamente conhece as letras
e diz... Que é surda. Não. Tem aquele ouvinte que está na plateia, que fica ali e dizendo ao surdo o que está... E ele traduz para a linguagem de Libras, porque não é uma coisa apenas literal da palavra, Tem a é a interpretação interpretação. Pode crer, que é música, né? E é uma música. Então tem um evento musical, gestual, né, coreográfico e de comunicação, de expressão, que foi incluído. Eu incluí também, fiz a inclusão deles dentro do meu espetáculo. Nossa. Não é uma coisa. E tinha uma interação, eu ficava impressionado com aquele... E os surdos, as surdas, as pessoas, né, que estavam ali, incríveis e vibrando, envolvidos. E o envolvimento deles com a música e com a palavra, né? Ele era estimulante, ao mesmo tempo, tudo que eu sabia que aquilo, o que estava acontecendo, o intuito, né, o propósito daquilo, e muito além, né, dos surdos e tal. Porque ter intérprete de Libras é um negócio protocolar, Sim, o cara vai, sim. põe, entendeu? Pronto, ninguém vai Resolveu. me encher o saco. Check. Check. É mais ou menos isso que funciona, né? Aquela coisa bonitinha no Instagram, mas o cara não faz nada, Sim. sabe? E daí foi um longo aprendizado, porque... Tem uma outra coisa, né? Tem ingresso, desconto, tá? Mas e aí? O cara chega lá e vai... Como é que ele entra? Quem que os Como é que ele recebe? pede uma Como é que bebida? ele pede? Como é que ele pode consome? crer. Como é que ele vai ao banheiro? Pode crer, Fica pode no crer. cantinho. Então, tem muitas questões que eu mesmo desconhecia. E só a pessoa como a Vanessa, que né, trabalha Integrada, profissional, integrada, e ela, enfim, tem a própria experiência pessoal, poderia me ajudar. E a gente foi, e para ela foi uma coisa inédita, para mim uma coisa inédita, e trabalhamos juntos. E o resultado foi espantoso, assim, emocionante e muito eficiente no ponto de vista quase que pedagógico, para mim, para toda a minha equipe, para a plateia, porque traz a uma educação para plateia... todos, exato. E uma demonstração, aquilo que eu acredito que mais funciona. Por exemplo, sabe? Você mostra e faz, dá para fazer. As pessoas olham e falam, uau, isso está acontecendo. E para a plateia, porque eu também falava que aprendi a fazer audiodescrição, entendeu? Eu introjetei, incorporei. E no primeiro momento eu perguntei para a Vanessa, falei, bicho, mas eu não sei, eu tenho medo de falar uma coisa errada. Ela falou, bicho, fala como é que você é. Fala, você tem que ser espontâneo. Sim. Eu não estava ali... E fui descobrindo também, fui entendendo, fui me desenvolvendo, fui incorporando. Foi recebendo também essas famílias. Recebi os PCDs, as pessoas, né? E primeiro, vamos só deixar claro, PCD é uma sigla de pessoa com deficiência e não é uma categoria uniforme. São indivíduos, exato. como eu, você, Sim, tá, cada um. vai do cadeirante ao autista. Vai do cadeirante autista, do cego, de todas as características, com todas as suas peculiaridades, particularidades, com todas as suas, digamos, dificuldades e especificidades para poder ter acesso, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu realizei uma coisa que eu não tinha. Tudo para mim era intuitivo por causa da minha experiência pessoal, mas trazer isso para o show que de modo mais eu profissional, fazia, né? de modo também intuitivo, porque a minha irmã, ela mora em Araçoiaba, né? A Lulu, que tem deficiente, tem paralisia cerebral. E ela está em uma residência onde tem um monte de PCDs também. Toda vez que eu toco em Sorocaba, que ela é ali perto onde é a residência, eu os convido, eles vão. E daí ficam na primeira fileira, eu falo, eu interajo e tudo mais. E basicamente foi um pouco fazer isso em todos os shows, né? Eu não me dava conta. Aquilo tinha um sentido pessoal, né? Minha irmã, que gosta de música, poder revê-la e proporcionar isso e tudo mais. Foi como se levar isso, ir além, né? E uma coisa que eu me dei conta, só ali, foi que isso não é só não tem só o sentido para o PCD que é recebido com dignidade, com respeito, pode assistir o show, curtir e tudo mais, que é uma coisa quase que... alguns ficavam com espanto. Falei, nunca... Sim. O que Inédito, aconteceu, né? sabe? Que coisa maravilhosa. Pô, e daí... Mas para os familiares, eu recebi famílias, porque tem crianças também, uma família em Ribeirão Preto que nem levou o filho, porque ele tem um comprometimento severo, sabe, ali precisava. E
quando eu os vi e eles falaram, todos emocionados, e eu me emocionei também, eu falei, nossa, eu me lembrei, porque é muito difícil para o familiar, o pai, a mãe, sim. especialmente, o irmão, eu sou o irmão, né? Pô, quando você consegue fazer uma coisa legal, quando você vai num lugar onde as pessoas não estão olhando, fingindo que você não Sim. vê, sabe? Minha irmã tem comprometimento neurológico severo, tem questões motoras. Ela ia, quando era criança, ia na praia, daí deitava, começava a gritar, sabe? As pessoas... Era uma coisa Sim, é um quase estorvo, embaraçoso. né? E para quem não sabe, era tipo uma coisa... Então, assim... Quando as coisas ficavam boas ou a gente conseguia levar, quando eu levo minha irmã no show, é uma realização, é um bálsamo, sabe? Assim, é um momento de quando você volta a crer na humanidade, sabe? Pode Você fala, crer, vai que dar tudo legal, certo. vai dar. A gente tem a solidariedade, existe a humanidade, existe a generosidade, existe a cumplicidade, existe a cidadania, existe tudo. A gente não vive nesse mundo de merda. Então, daí eu falei com a mãe, eu falei, pô, é muito maior. É para quem não sabe, é para quem tem um parente, é para todos nós, é para o mundo. E para inspirar os outros que também fazem festivais e shows a olharem como vocês fizeram Olharem, e importar, dá pra fazer. e importar o que vocês fizeram Dá em pra outros fazer. projetos, né? Dá para fazer. Qual?